Lá vem a professora com Laocoonte e seus filhos. A escultura Laocoonte e seus filhos é uma das obras mais fascinantes do período helenístico da arte grega. Ela reflete, pessoal, o sofrimento dos gregos num contexto histórico em que o Alexandre o Grande, que era considerado um bárbaro pelos gregos, começava a dominar a Grécia. Então, é um momento de decadência cultural, de decadência política, e os gregos sofrem porque eles estão sendo conquistados. E essa escultura vai refletir toda essa luta para tentar manter a sua cultura. Aqui nós vemos duas esculturas, né, o Laocoonte à esquerda e o Odoríforo, que quer dizer o lanceiro, que é uma escultura do período clássico, um dos períodos mais belos da arte grega, que era conhecido também como a Era de Ouro. O período clássico ele se dá em torno de 480 a 323 a.C. e é um momento em que Atenas se tornou a mais poderosa cidade-estado da Grécia. Então, no Doríforo, a gente pode visualizar os ideais de amor à beleza, de racionalidade, de tranquilidade dos gregos. Então vejam, a arte ela reflete o estado de espírito dos homens, o que os homens estão passando no momento histórico em que essa arte foi produzida. Então a gente vê à esquerda o momento de decadência e à direita o apogeu da cultura grega. E esse grupo de estátuas, né, Laocoonte e seus filhos, ela é atribuído a três escultores, que são o Agessandro, o Atenodoro e o Polidoro. Também tem divergências quanto à idade dessa escultura. Dizem que ela foi feita, estima-se que por volta de 140 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Ninguém tem certeza porque é muito antiga. E ela é toda em mármore, ela mede 2,8 m por 1,63 m e atualmente ela está no Museu do Vaticano em Roma. E essa escultura, ela nos conta uma história, que é uma história que se passou durante a Guerra de Troia. O que aconteceu? O Laocoonte, que é o homem do meio, ele era um sacerdote. E quando ele viu os gregos chegarem com um cavalo para presentear os troianos, propondo a paz, porque os gregos não conseguiram invadir Troia, o Laocoonte avisou os gregos: não aceitem o cavalo de madeira, ou seremos todos destruídos pelo presente dos gregos. Até hoje a gente fala isso, né? Quando a gente recebe um presente que não foi legal, você fala, ai, presente de grego, porque é uma fria. E o Laocoonte tenta avisar os troianos, mas o que aconteceu? O que o mito conta? Que o Poseidon, que era o deus dos mares, estava ao lado dos gregos. Ele manda uma serpente marinha monstruosa devorar o Laocoonte e seus filhos, para que ele fechasse a boca. Quando os troianos viram aquilo, aquele ataque tão violento, eles entenderam que o Laocoonte estava sendo punido por contar uma mentira. Então, eles abriram os portões, o cavalo foi introduzido e os troianos festejaram, beberam, dançaram a noite toda. E depois, quando estavam bem exaustos, dormindo, tranquilos, os gregos saíram da barriga do cavalo, atacaram Troia e conquistaram Troia. Os filhos do Laocoonte, que foram devorados junto com o pai, eles eram inocentes, né? O da direita é um jovem, o da esquerda é uma criança. E isso também foi o fato que pesou para os troianos, né? Poxa, até os inocentes estão sendo devorados, quer dizer que realmente ele está errado, né? E os filhos, um chamava Antímphates e o outro chamava Timbreu. E a gente vê aqui, né, gente, essa luta pela vida, esse grupo de escultura, ele é muito orgânico, parece de fato que esses homens estão vivos e lutam e tentam se libertar dessa serpente.
O rosto do Laocoonte é um dos rostos mais expressivos da história da arte. Ele de fato demonstra desespero. Ele olha para o alto tentando pedir ajuda de outros deuses, mas ele está só. Alguns dizem que o rosto do Laocoonte precedeu o expressionismo, que é uma vanguarda do século XX, precedeu esse movimento artístico em milhares aí de anos, né? Quase 2000 anos, porque também o expressionismo é uma arte assim pesada, de angústia, é essa arte subjetiva, emotiva, né? Então o Laocoonte ele lembra muito essa vanguarda do século XX. E a gente percebe então essa luta. Percebam que na arte nós temos que sentir com os olhos, a gente não sente com o tato. Então, a gente não enxerga mármore, a gente não enxerga pedra, a gente enxerga os músculos contraídos, a gente enxerga as veias por debaixo dessa pele. Não é pele, professor, é pedra. Mas você sente com os olhos que está vivo, que praticamente respira. De fato, é uma escultura muito perfeita e muito carregada de luta, de emoção, e dialoga conosco até hoje. 2000 anos depois, ninguém passa incólume diante do Laocoonte. Se você for ao Museu do Vaticano, você vai parar lá e vai ficar preso, é como um ímã que te puxa, porque a gente se identifica com essa luta pela vida, né? O Laocoonte está sendo punido pelos deuses e vai morrer, sua vida vai ter fim. E nós também, de certa forma, por mais que lutemos, a gente também vai virar pó. Então a gente se identifica de fato. O rapaz da direita, ele tenta se soltar de todas as formas, né? Os escultores conseguiram imprimir movimento, apesar da escultura ser estática, mas você tem a impressão de movimento, essa impressão de força. O olhar que esse menino lança ao pai, ele é muito vivo, ele é muito apelativo. Parece que você consegue ler o pensamento dele. Pai, e agora? O que a gente vai fazer? Então, de fato, é muito orgânico esse grupo de esculturas, tá? Aqui à esquerda é o outro filho que é bem mais jovem, é praticamente uma criança, e é o inocente também que foi sacrificado aí pelo deus Poseidon. Essa escultura, ela ficou 1400 anos desaparecida. Haviam relatos, documentos que falavam, que descreviam o Laocoonte, mas a escultura estava desaparecida. Aí, no dia 14 de janeiro de 1506, ou seja, em pleno Renascimento italiano, ela foi descoberta acidentalmente por um romano que fazia trabalhos de manutenção numa zona das antigas termas de Tito. Encontrou, descobriu casualmente, e essa descoberta foi uma sensação que injetou muito mais energia no Renascimento, virou assim um sucesso, todo mundo ficou muito encantado com Laocoonte. Inclusive haviam discussões porque ele não tinha o braço direito. Esse braço que a gente está vendo aí, inclusive aqui no detalhe, a gente pode ver que foi quebrado, né? Esse braço não foi encontrado junto com a escultura. Então haviam discussões que se o braço estaria para o alto, para trás. Inclusive o Michelangelo fez um desenho de como ele imaginava que seria o Laocoonte completo, sem estar quebrado, né? E essa escultura ficou muitos anos sem o braço, até que em 1957 o braço perdido foi encontrado em um antiquário italiano. Só que até hoje também há discordâncias. Tem muita gente que fala que esse braço que foi colocado aí não é o braço da escultura, que foi uma coincidência ele ter encaixado aí quase tão direitinho. E aí o argumento é que
a cor do mármore é diferente e a textura do mármore também é diferente. Então, o Museu do Vaticano colocou a peça aí, aceitou a peça como original e é assim que a gente vê essa escultura com esse braço encontrado então em 1957. Mas ninguém, né, muitos dizem que não é o braço original. Pessoal, essa escultura de fato ela nos mobiliza. Você não passa incólume, como eu disse, diante do Laocoonte. Ele mostra mesmo a luta pela vida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.